bom evento. Obrigada. Olá, boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma palestra dos seminários do PPG da Biologia da Unicinos. Então, hoje nós teremos a professora Elaine Lucas, que é da Universidade Federal de Santa Maria. Ela estuda ecologia, taxonomia, zoologia geral de anfíbios e répteis. Então, é um prazer tê-la aqui, a professora Elaine. Muita gente comentou, falou que ótimo, ela é ótima, vai ser muito bom assistir a palestra dela. Então, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui hoje e lembrar aos alunos que a gente deixa aqui aberta a sessão de perguntas e respostas e que a gente responda, então, no final. Vou passar a palavra para você. Obrigada, viu? Obrigada a você, Patrícia, ao PPG, enfim, as pessoas que lembraram do meu nome para o convite. Para mim é um prazer, né, participar do seminário de vocês. Conheço o professor Tosetti de longa data, nós trabalhamos juntos no mestrado, doutorado. Então, para mim é uma satisfação estar aqui com vocês hoje, falar sobre um assunto que eu gosto de falar. E então eu espero também que a gente possa aproveitar bem esse momento. E, enfim, aí a gente vai dialogando, que seja uma conversa e que a gente possa ficar bem à vontade. Tudo bem? Sim, podemos continuar. Inclusive foi o professor Tosetti que te indicou. Sim, eu imaginei. Então, eu posso... A minha apresentação já está aparecendo? Já. Tá. Então, deixa só eu acessar ela aqui. Bem, então... eu não sei, talvez alguns de vocês já acompanharam. Nós fizemos uma roda de conversa no início do mês de agosto sobre Philomedusine, e eu falei um pouco desse caso, que é o caso da Pithecopus rusticus. É uma espécie microendêmica dos campos de altitude de uma área entre os estados de Santa Catarina e Paraná. Então, eu vou falar um pouco sobre esse caso, que está relacionado com desafios que nós enfrentamos nas pesquisas com essa espécie. Então, eu vou primeiro falar um pouquinho sobre espécies raras, né? Porque, na verdade, vou fazer uma fala mais de estudo de caso, mas muitas espécies no Brasil e também em outras regiões do mundo apresentam essa característica, né, de raridade. Então, uma espécie rara, ela é rara devido a um conjunto de fatores, né, que vai desde a distribuição geográfica, especialmente, né, tamanho populacional e distribuição geográfica, mas também aspectos, por exemplo, da biologia reprodutiva, né, aqui tem uma imagem de uma desova, de um anfíbio, né, da própria Pithecopus rusticus com poucos ovos, né, então muitas espécies raras apresentam essa característica de prole pequena, né, muitas vezes cuidado parental, um investimento grande na reprodução. Alguns requisitos ambientais também, para muitas delas, são importantes. Eu coloquei aqui na figura da direita um exemplo
que é bem conhecido, né, na Mata Atlântica, que é, para quem estuda anfíbios, né, talvez tenham pessoas que não estudem, mas é um caso emblemático, né, que são os braquicéfalos, né, nessa imagem aqui da direita, do artigo do Marcos Borchardt, eles colocam cada uma dessas bolinhas coloridas, elas representam uma espécie. E é um gênero que é endêmico da Mata Atlântica, né? E muitas vezes diversas espécies ocorrem apenas em um topo de montanha, né? Então é uma espécie bem emblemática porque os requisitos que essa espécie precisa estão relacionados a essa mata nebular, né? De montanhas. Então, como elas têm uma baixa capacidade de dispersão, acaba que praticamente, né, cada montanha ou cada conjunto pequeno de montanhas é uma espécie diferente. Então, existem diversos fatores que, em conjunto ou isoladamente, podem determinar, podem servir, né, como atributo para definir uma espécie como rara. E as espécies com distribuição geográfica bastante restrita, como é o caso desses braquicéfalos que eu acabei de falar, ou de muitas outras, né? Esse é apenas um exemplo. Elas geralmente estão mais vulneráveis à extinção, né? É uma característica que geralmente associada à extinção, né? Frequentemente associada à extinção. E a distribuição geográfica mais o tamanho populacional são critérios bem importantes para avaliar o status de ameaça dessas espécies, né? O status de conservação. Então, quando as espécies são avaliadas nas listas de espécies ameaçadas, né, para a elaboração de listas de espécies ameaçadas, ou mesmo em planos de conservação, essas são características que são consideradas, né, a distribuição geográfica, o tamanho, né, da distribuição geográfica, a área de ocupação, né, dentro dessa distribuição, dessa área de distribuição, quais são os locais que essa espécie ocupa, né, que é chamado de área de ocupação, e ainda o tamanho populacional, se essa informação estiver disponível, né. Então, por isso que os especialistas geralmente contribuem para essas avaliações, porque eles têm uma ideia melhor, então, relacionado ao tamanho populacional. Então, esses são critérios que ajudam na definição, né, se uma espécie ela é rara ou não, e são também atributos importantes na avaliação do status de conservação das espécies. Então, geralmente, eles servem para direcionar ações de conservação. Então, frequentemente, né, espécies com distribuição geográfica muito restrita e com tamanho populacional pequeno, acabam que são alvo de esforços de conservação. Bem, mas tem uma questão interessante relacionada a espécies raras, porque eu coloquei aqui um termo que não é muito usual, mas antigas espécies raras e novas espécies raras. Por quê? Porque existem espécies naturalmente raras, né? E, na verdade, porque ocorre em uma pequena área, né? Geralmente uma área bastante restrita em termos geográficos, né? Uma área pequena. E é uma espécie que tem uma população ou poucas populações isoladas, né? Então, essa é uma espécie rara antiga, colocada aqui, né? Como na ausência de outro termo. Mas existem espécies que hoje são raras,
mas que no passado não eram raras, né? E hoje, na verdade, pela perda de hábitat, né, são espécies que se tornaram raras, né? Antes elas eram relativamente mais comuns, mas hoje a situação das populações, das subpopulações, mudou em decorrência de alterações antrópicas. Então, nós temos essas duas situações, né? Só para a gente entender, né? Quando a gente fala de uma espécie rara, pode ser naturalmente rara, ela pode ter se tornado rara em virtude das alterações do ambiente. E quando a gente fala também em espécies raras, é muito comum a gente falar em espécies raras quando a gente vai calcular, por exemplo, o índice de diversidade, né, de uma área, ou ao comparar áreas, né, comunidades em diferentes áreas, nós usamos bastante esse termo para indicar aquelas espécies pouco comuns, né, ou pouco abundantes nas áreas. Às vezes, ela, em termos de espécie, não é considerada rara, mas naquela área é uma espécie que não é abundante, né? Então, por que eu falo isso? Porque é importante a gente considerar a escala, né, quando a gente fala em ecologia, né? Então, em escala local ou regional, pode ser que muitas espécies podem ser consideradas como raras, né? Mas em escalas mais amplas, não é algo que pode ser considerado. Bem, e no mês passado, saiu um artigo relacionado a essa questão, né, de espécies ameaçadas, ou, né, que geralmente são as espécies mais raras, né, as consideradas ameaçadas, e eu achei interessante de trazer aqui para vocês hoje, porque esse artigo, ele é de agosto, né, do mês passado, isso, agosto, e ele fala um pouco sobre o cientista, né, porque já que a gente está falando de desafios nas pesquisas com espécie rara, ele traz vários desafios aqui, falando um pouco sobre eles, né, os autores, Edward e John. Eles falam que, enfim, que é um desafio ser cientista da conservação, né, por várias razões, que, embora esse paper ele tenha, né, ele fale um pouco da realidade dos Estados Unidos, mas muitas coisas cabem também para nós. Por exemplo, eles falam bastante também da desvalorização, né, das próprias instituições de ensino e de pesquisa, quando se refere a pesquisas relacionadas à conservação de espécies, né? Por que desvalorização? Uma desvalorização, na verdade, que ela tem várias razões, né? Vários motivos de ser. Uma desvalorização está relacionada à questão de recurso financeiro, né? Então, as pesquisas, muitas vezes com essas espécies raras, ameaçadas de extinção, elas não são pesquisas que conseguem abarcar, né, ou trazer para a instituição um montante de recurso financeiro considerável, né? Então, assim, geralmente o recurso financeiro ele não é muito grande, né? Então, outras áreas acabam aportando muito mais recurso e dessa forma, né, os autores trazem que é uma forma de desvalorização, né, porque essas pesquisas não conseguem angariar grandes quantidades de recurso. A outra questão que eles colocam está relacionada à pressão de publicação, né? Então, eles colocam que, geralmente, porque os
pesquisadores, né, os professores, enfim, das universidades, eles são pressionados para publicarem, né? Então, eles contextualizam que as revistas, né, que geralmente são publicados esses trabalhos com espécies raras e relacionadas à questão de conservação, né, de espécies ameaçadas, são revistas com um fator de impacto geralmente abaixo de 4. Então, existe uma pressão para a publicação nas instituições que está relacionada ao fator de impacto das revistas, né? Então, essas revistas geralmente não têm fator de impacto muito alto. Uma outra questão está relacionada também a essa questão da desvalorização, que as atividades, né, que muitas vezes o cientista da conservação se envolve, por exemplo, revisão de leis, de regulamentações, criação de unidade de conservação, muitas atividades que os pesquisadores se envolvem não são valorizadas, né, assim, no currículo, né, na carreira desses pesquisadores. Então, também coloca essa desvalorização, essa pouca valorização relacionada às atividades, né, essa questão mais prática, né, a conservação na prática. Eles também colocaram uma questão que é interessante, que os leitores, né, dos artigos, eles geralmente não são aqueles formuladores de políticas públicas, ou seja, né, os artigos eles são pouco acessados por quem realmente precisaria daquela informação, que são os tomadores de decisões, né? Então, os gestores, né, que trabalham nessa área ambiental, quem está formulando política pública para conservação, não tem tanto acesso, né, ou tem menos acesso a esses trabalhos. Então, no final da história, né, esse trabalho ele traz que o cientista, né, o pesquisador na área da conservação, ele pode se tornar uma espécie ameaçada de extinção. E agora eu vou um pouquinho mais, vou falar um pouco mais do estudo de caso, então, de uma espécie rara, né, que a gente vem acompanhando, e os desafios relacionados, então, que, na verdade, se encaixam em todos esses que a gente acabou de falar, né, mas vamos ver um exemplo, então, concreto. Bem, essa área que está circulada no mapa é uma área de campo, né, de altitude, também conhecido como Campos de Palmas, entre os estados de Santa Catarina e Paraná. Então, é uma região de campo, né, na Mata Atlântica. Então, os capões de mata são capões de floresta umbrófila mista. Então, essa área, né, é uma área que está dentro da fitofisionomia de floresta umbrófila mista, né, os campos do Planalto das Araucárias. Aqui é só uma figura, né, que mostra, então, a área, né, de estudo que nós estamos. Então, aqui é o estado do Paraná, aqui é o estado de Santa Catarina, e essa região aqui circulada é o município de Água Doce, né, que na verdade, é o município da localidade tipo. Esse triângulo aqui é a localidade tipo de Pithecopus. Então, essa é a distribuição conhecida da espécie, né? Bem, essa aqui é a espécie, então, Pithecopus rústicos.
o primeiro registro, eu vou contar uma história para vocês, tá? O primeiro registro, então, foi em janeiro de 2009. Inicialmente, nós identificamos ela como Filomedusa azurea, né? Mas a gente já sabia que as características, elas diferiam um pouco dessa espécie, mas na época a gente ainda não tinha um estudo detalhado. Então, depois disso, né, depois do registro feito, nós fomos coletar material para investigar melhor, né, através de análises moleculares, as características dessa espécie. Então, nós chegamos, é a única espécie de Filomedusine desse porte que ocorre nessa região sul da Mata Atlântica. Então, é uma distribuição bem, se a gente considerar o gênero, né, é uma distribuição bem disjunta em relação às demais espécies do gênero e do grupo, especialmente. Então, aqui, né, nessa estrada aqui, nesse pontinho vermelho, e nesses outros dois aqui, né, é onde a gente encontrou indivíduos. Então, inicialmente, nesse pontinho aqui do meio, depois, nessa região pequena aqui, a gente encontra hoje, né, alguns indivíduos, menos de 10, e nessa região desse lado da estrada, que hoje, na verdade, nas últimas coletas, a gente não tem registrado nenhum indivíduo. Mas, enfim, nessas lagoas aqui, né, é uma área de banhado, uma área que é naturalmente banhado, né, mas que essas lagoas, elas são formadas para que o gado possa beber água. Então, aqui tem mais uma foto da espécie, né, uma imagem melhor da lagoa, mais aproximada aqui. Essa é aquela área pequena, onde a gente registra alguns indivíduos, que é um banhadinho, né, próximo da lagoa. E aqui a Pithecopus rústicos. Bom, a gente visualiza os indivíduos ocupando essa ciperácea aqui, que vocês podem ver. Então, a maior parte dos indivíduos, eles ocupam essa vegetação, né? Ou aqui também esse Pepalanthus, enfim. Então, essa área, ela é bem, como vocês podem ver aqui na imagem, né? Uma área de banhado, tem bastante esfagno, né? Uma área com uma vegetação, então, bem aberta e composta predominantemente de gramíneas e ciperáceas. Essa espécie, ela utiliza essa vegetação aqui do gênero Senécio para depositar as desovas, como vocês podem ver aqui. Então, ela fecha a folhinha, né? Essa folhinha aqui, ela fica coladinha, dobrada, e essa vegetação, ela está na margem das lagoas, né? Olha aqui a folhinha fechada, aqui na imagem da direita, né? Ela fica fechadinha, é a única vegetação nessas lagoas que tem essa folha larga e flexível, né? Porque tem uma outra, o próprio Pepalanthus tem a folha um pouquinho mais larga, mas é mais dura, né? Então, até hoje, nós encontramos as desovas exclusivamente nessa vegetação, né, que é do gênero Senécio. Então, essa vegetação está nas margens, né, geralmente do corpo d'água, enfim, né, bem próximo da água, e elas depositam as desovas ali. Então, essa é uma questão importante, né, porque, embora, claro, como a gente ainda não registrou ela em outros locais e é possível que ela, né, não é impossível que ela utilize outro tipo de vegetação para depositar a desova, pelo menos até o momento, a gente só registrou
né, as desovas exclusivamente nessa planta. Então, esse é um fator importante, né, porque ela depende dessa espécie de planta para depositar os ovos. Bem, a gente tem estudado, né, então, essa espécie, temos realizado estudos sobre o uso do ambiente, né, algumas questões relacionadas à reprodução, como vocês viram antes ali, nós, né, na imagem anterior, tem esse paquímetro aqui que está medindo os ovos, então nós realizamos alguns estudos de biologia reprodutiva, né, nós observamos que elas têm uma desova com um número baixo de ovos, né, e em torno de 30, né, 40. E também estudamos comportamento, estudamos o tamanho de machos e fêmeas. Aqui é um estudo da Joana, né, que realizou na dissertação de mestrado dela, ela trabalhou com essa espécie, história natural, né, e também caracterizou a vocalização. Então, aqui tem o sonograma da vocalização. Ela também avaliou, e depois também a Júlia, no mestrado dela, a questão da influência das variáveis ambientais, né? Então, aqui, aqui a gente tem a pluviosidade e a temperatura, né? E o período de atividade. Então, nós registramos os machos em atividade, especialmente de outubro a janeiro, né? Já houveram anos em que, em janeiro, nós não registramos mais atividade, né? Então, tem um período pequeno do ano que essa espécie está ativa, então apenas 4 meses, 3 meses no ano, né? Para quem conhece essa região de campos do Planalto das Araucárias, é uma região bastante fria, então, porque nós 1.200 metros de altitude, mais ou menos, né? 1.100, 1.200 metros de altitude. Então, é uma região fria, né, no inverno, o inverno é bem rigoroso, e mesmo no verão, né, muitos dias, né, a temperatura, ela não é tão elevada, então, mesmo no verão. Bem, aqui, nesse trabalho, também, nós fizemos a descrição do girino, né, um trabalho da Veluma, que fez a descrição do girino, aqui então pós-metamórfico, né? A Júlia Ernetti, né, fez a caracterização citogenética da espécie, então trabalhou com essa parte da citogenética, e também, mais tarde, vou mostrar para vocês, a Júlia também trabalhou com a incidência de doenças, né, de quitridiomiose. Então, essa população, ela é uma população pequena, aqui também coloquei uma imagem, só que é difícil de ver, porque é quase da tonalidade da pele, né, mas aqui tem uma etiqueta subcutânea com um númerozinho, né, que tanto no estudo da Joana, que foi de 2015 a 2016, na estação reprodutiva 2015 e 2016, quanto no estudo da Júlia, que foi na estação reprodutiva de 2017 e 2018, nós trabalhamos com marcação e recaptura. Então, esses dados é que, na verdade, nos intrigam bastante, porque nós, apesar da Joana, que trabalhou nessa estação de 2015 a 2016, ela registrou 34 indivíduos, apesar de um esforço de campo de 10 dias por mês. Então, é um esforço bem considerável, né? Ela ficava desde setembro até fevereiro, né? Porque nós estávamos coletando dados sobre a atividade reprodutiva, né? Até março, provavelmente. Então, ela, ao longo de todo esse período, ela marcou 34 indivíduos, encontrou 34 indivíduos. Então,
nesses três locais, né, que são contíguos praticamente. E desses 34 indivíduos, 67% foram recapturas, né? 67% foram recapturados, né? E mais de 50%, né, 52,2% foram recapturados mais de 5 vezes, né, em até 92 dias. Então, quer dizer, essa população realmente, pelo menos essa que nós conhecemos, né, uma população pequena, que a Júlia, né, depois na estação de 2017 e 2018, registrou 19 indivíduos e também quase 60% deles foram recapturados. Então, esse é um indicativo de que essa população realmente é pequena. A Júlia também trabalhou com a presença de BD, né, do fungo, Batrachochitrium dendrobatidis, é um trava-língua, né, esse nome, mas o BD também, né, nós diagnosticamos a presença de BD nessa população, então que é um fator de ameaça também, né, para os anfíbios, e as prevalências, ela foi alta, especialmente na primeira estação, né, que foi de 2015, 2016, de 61%. Na segunda estação, nós registramos apenas um indivíduo infectado, né? Então, a taxa foi de 5,2%. Mas, o interessante aqui é que nós percebemos uma variação grande, né? Na carga de zoósporos do fungo, até mesmo nos mesmos indivíduos, não apenas entre estações, mas o mesmo indivíduo apresentando uma carga baixa no início da estação, uma carga elevada no meio da estação e depois, mais para o final da estação, uma carga mais baixa de zoósporos, ou seja, tem algumas questões aqui que a gente ainda não consegue compreender, né, mas que acontece, talvez relacionado ao ambiente, talvez relacionado às próprias características do hospedeiro, né, como compostos da pele, mas que existe aí um pico, né, de infecção exatamente no meio da estação reprodutiva, né, pelo menos é o que a gente constatou até agora. Então, esse também é um fator que pode ser, né, uma ameaça a essa população. E existem outras ameaças que a gente ainda não identificou, potenciais ameaças, né, que nós ainda não trabalhamos com ela, porque esse é um dos desafios, né, de trabalhar com espécies raras, que é justamente esse, né, a população é pequena. Então, o que nós temos aqui, um baixo número de indivíduos, né, e uma dificuldade também de quantificar essas ameaças, né, então é preciso um trabalho de longo prazo, né, para a gente conseguir detectar também os efeitos dessas ameaças. Então, aqui nós temos um ambiente que tem, né, não apenas uma estrada que passa no lado, né, desses locais onde a espécie ocorre, mas também plantio agrícola, que como vocês podem ver na imagem, e essas lagoas, elas são relativamente numa baixada, sempre esses banhados, né, devem receber muito agrotóxico, né, muito fertilizante, talvez, né, que vem carreado desses plantios agrícolas para dentro desses corpos d'água. Mas isso ainda a gente não investigou, né, precisamos fazer testes tanto de laboratório quanto análises em campo. Outro fator que pode ser uma ameaça, né, mas que ainda também não conseguimos quantificar, é a questão do fogo, né, das queimadas. Então, hoje a gente vive uma realidade, né, no Pantanal que é muito triste, muito,
emblemática em relação a esse fator, né, de como uma ameaça também às populações. Nós não sabemos, né, até que ponto as queimadas podem ser um fator de ameaça para essa espécie, porque nós também, a área da lagoa, exatamente, a gente ainda não viu queimada, mas regiões muito próximas, sim. Então, essa é uma queimada, por exemplo, de outubro de 2016. Não minto. Na verdade, essa imagem ao fundo é de outubro de 2016, mas essa queimada é de 2019, numa região bem próxima. E como a gente vem acompanhando essa população há praticamente, né, 10 anos, a gente percebe que muitas alterações no ambiente, né, dessa localidade tipo. Então, no local que ocorre essa população. Então, como vocês podem ver ali uma foto no alto de 2017 e abaixo uma foto de 2019. Nós tivemos uma grande alteração no ambiente em 2019, como vocês podem perceber aí na imagem, né, a construção de uma lagoa praticamente, exatamente no local de ocorrência dessa espécie. Então, foi algo bem inesperado, né, nós chegamos para fazer campo e nós nos deparamos com essa situação, né, porque essa área ela não está dentro de uma unidade de conservação, né, ela é uma área que está no entorno de uma unidade de conservação, então está numa propriedade particular. E isso dificulta bastante, é um dos desafios, né, de se trabalhar com uma espécie rara que ainda não ocorre em unidade de conservação. Não que dentro de uma unidade de conservação ela estaria protegida, né, completamente protegida, não é isso. Mas numa situação que poderia ser melhor, né, do que numa área privada, com todos os problemas que nós temos, né, hoje em dia. Então, essa área, quando eu falei da queimada, né, essa área, vejam, né, toda a região bem próxima da lagoa ali, até, né, dá para perceber que muito próximo da lagoa foi queimada em julho de 2000, é uma foto de 2004, né, antes até mesmo do registro, do nosso registro, mas provavelmente a espécie já estava ali, né. Essa imagem abaixo de julho de 2013, mas o que eu queria chamar a atenção com essas imagens é, na verdade, o quanto essas áreas elas foram se modificando ao longo do tempo. Né? Aqui, julho de 2019, já com plantio agrícola bem mais presente, né? Bem mais próximo da lagoa, e também com essa lagoa construída, né? Essa área que foi bastante alterada para a construção de um reservatório de água para o gado, né? E é essa imagem aqui de fevereiro de 2020, mais abaixo. Bem, o gado também, né, como eu falei para vocês, essas lagoas, elas são acessadas pelo gado, né, aqui, desculpa, voltei, só um minutinho. Aqui o gado, né, que ele é um outro potencial fator de ameaça, porque ele pisoteia toda essa margem, né, desse ambiente para beber água. Então, nós não sabemos também o quanto esse é um fator importante, mas provavelmente é um fator potencial de impacto. E aqui a área modificada, né, depois, no momento daquela construção que eu falei antes para vocês, do reservatório. Bem, o que acontece é que atualmente nós temos registrado essa espécie apenas nesse Czinho que vocês estão vendo aqui, ou seja, poucos metros, né, de cerca. Aqui tem a cerca, aqui tem a vegetação que eu falei para vocês, e nós encontramos os indivíduos aqui, basicamente.
Então, claro que a gente tem toda essa área para cá, nós temos mais áreas, né, do banhado, mas nós temos encontrado os indivíduos apenas aqui. Então, é claro que é muito difícil que esses sejam os únicos, né, mas a gente precisa trabalhar com o que a gente tem de informação. Então, hoje, o que nós temos de informação são esses indivíduos aqui, alguns poucos indivíduos próximos daqui, que eu falei para vocês, 3, 4, né, a gente consegue registrar numa noite, mais esses aqui. E do outro lado da estrada, que faz algum tempo que a gente não registrou mais. Essa é uma área que também sofre influência dos aerogeradores, porque é uma área é um parque eólico, né? Está dentro de um parque eólico, é uma propriedade privada, mas está dentro de um parque eólico e tem vários aerogeradores, como esses círculos que eu estou mostrando aqui para vocês, né? São aerogeradores relativamente próximos aqui da lagoa. Então, também é um potencial impacto que nós ainda não avaliamos, né? Opa! Além de, claro, outros animais exóticos, né? Agora, mais recentemente, a gente encontra esses patos aqui, esses gansos, também ocupando a lagoa. E nesse momento, nós estamos, até um projeto financiado pelo CNPq, né? Coordenado pela UTF-PR, nós estamos fazendo prospecção. Então, nosso esforço está direcionado para a busca de novas populações, né? Nós mapeamos, né, os ambientes com ocorrência de senécio, né, parecidos com o ambiente da localidade tipo, e nós temos, então, buscado, né, novas populações nesses ambientes. Então, em dezembro de 2015, nós fizemos uma primeira grande campanha de prospecção, não tivemos sucesso, e em setembro de 2019 nós reiniciamos, né? Só que agora, enfim, depois de março de 2020, nós paramos, né, por conta da situação atual, e nós temos também uma particularidade, porque, embora a gente tenha iniciado em setembro de 2019 as prospecções, esse período, a partir de setembro, bem antes de setembro já, se iniciou uma seca bem severa na região. Então, os dias que nós fomos para o campo, em setembro, outubro, novembro, dezembro, enfim, todos eles foram praticamente inúteis, porque as lagoas estavam secas. A grande maioria dos ambientes estavam secos. Não registramos muitas outras espécies em atividade, que geralmente estão, né, espécies comuns na área, também não estavam em atividade nessa época, devido a uma seca bastante severa. Então, quais seriam as dificuldades que nós estamos enfrentando nesse momento, né? A avaliação das ameaças, né? Nós temos poucos indivíduos, nós podemos ter aí, provavelmente temos efeitos sinérgicos, né? Muitas ameaças incidindo ao mesmo tempo, né? Nessa população pequena. O esforço de campo é grande, como diziam lá os autores do artigo, é um esforço, muitas vezes nós vamos para o campo e não temos, né, embora a ausência de dados é uma informação, mas muitas vezes nós vamos para o campo, né, e voltamos e não encontramos a espécie, né, muitas vezes nem mesmo na localidade tipo, porque ela não estava em atividade, né. E também financiamento, né? Porque como nós trabalhamos com uma única espécie,
às vezes também fica difícil de conseguir financiamento, né? Atualmente nós temos o financiamento do CNPq por esse projeto da UTF-PR que eu falei para vocês, mas já tivemos algumas recusas, né, de propostas, enfim, sempre precisamos estar, né, em busca de financiamento, especialmente para os trabalhos que exigem mais recurso, né. O que nós pensamos em nosso planejamento para estudos futuros é trabalhar, a Veluma está trabalhando com tolerância térmica, né, agora no doutorado. Pensamos em monitoramento acústico passivo, ainda para ser submetida a proposta, né, para trabalhar com monitoramento acústico passivo. Vamos continuar na prospecção de novos locais, né. Genética de populações, a Júlia já tinha essa proposta, né, de genética de populações, que nós vamos, na verdade, dar continuidade. Já temos as amostras, né, de mucosa bucal, mas ainda não conseguimos recurso suficiente para prosseguir. DNA ambiental, que é caro, né, mas que nós temos também planejamento de fazer, enfim. E existem vários outros estudos, inclusive a questão da conservação ex situ, né, que nós temos debatido mais recentemente. Bem, era isso. Eu peço desculpas porque a minha câmera eu não consegui ver se ela funcionou ou não, mas são várias pessoas envolvidas, né, como sempre, a gente não faz pesquisa sozinha, né, ninguém faz pesquisa sozinho. Então, agradeço, né, todas as pessoas, o professor Tiago, nessa última vez que nós fomos para o campo, a Veluma, enfim, a Franciele, a Júlia, né, a Veluma, o professor Rodrigo, o professor Daniel, o professor Felipe, a Joana, são algumas das pessoas, né, que têm trabalhado bastante com essa espécie. Então, são os parceiros, né, e os dos estudos que vêm sendo desenvolvidos. Era isso. Então, agora eu fico à disposição para as perguntas. Muito obrigada, professora Elaine. Agora eu vi que o meu vídeo estava travado, né? Eu não conseguia ver ele. Ah, tá. Foi ótima a palestra, eu acho que pode ser aplicado, tudo que você falou pode ser aplicado a outros casos, né? Então, acho que valeu, assim, mesmo para quem não estuda os anfíbios. Sim, vai valer. Eu fiquei pensando um pouco nisso, né? Mas é que, na verdade, ao falar sobre o estudo de caso, a gente também pode aplicar, né, o exemplo para qualquer outro grupo, enfim, para qualquer outra espécie. Nós temos alguns comentários e perguntas aqui. A professora Larissa, que é a coordenadora aqui do PPG, ela deixou 2 comentários, né? Um falando que todas as observações feitas pelos autores americanos valem para os pesquisadores do Brasil. E que pesquisadores envolvidos com a conservação, felizmente, não são motivados apenas por reconhecimento científico, mas é evidente que existem muitos desafios para essa parte da ciência em comparação com as demais áreas. Sim, é porque, na verdade, quando a gente fala de estudos em campo relacionados à conservação, nós fizemos, é exatamente isso. Na verdade, a gente não faz apenas por um reconhecimento em termos de publicações, mas a gente sabe que, em comparação com outras áreas que trabalham com experimentos de laboratório, por exemplo, né, onde tem os dados em poucos dias ou poucas semanas, nós precisamos de um esforço bem maior, assim, para ter um volume de dados que a gente consiga analisar. Eu tenho que concordar que coisas que envolvem ecologia, né, não só até conservação, a gente sofre disso, porque a gente tem que fazer vários anos, às vezes a gente não tem
o financiamento, né, como você estava falando no final, a longo prazo, e muitas vezes, como a gente tem que fazer em vários locais, e acabam se fazendo num local, depois no outro, às vezes as revistas também recusam porque aquilo já foi feito, não foi feito naquele lugar, mas já foi feito, então a gente sofre com tudo isso. E na verdade, quando a gente trabalha com espécie rara também, tem um fator que é o baixo número de observações que a gente tem. Então, dificulta a análise, dificulta também o aceite da revista, porque são poucos dados, né? Então, a gente já teve essa experiência de ter pouco dado, né? Então, fica mais difícil também publicar. O Jackson Preus, ele diz, parabéns pela apresentação, Elaine. Tem uma pergunta para você. As espécies raras podem ser importantes instrumentos de conservação de outras espécies? Na minha opinião, precisamos utilizar essas espécies raras, bandeiras, como instrumento para potencializar a valorização da biodiversidade junto à sociedade em geral. Abraços. Sim, com certeza, né? Elas servem como bandeira, né? Porque junto com os esforços para a conservação dessas espécies, que geralmente, então, os esforços são direcionados às áreas que elas ocorrem, né? Então, nessas áreas, a gente vai estar também, né? Outras espécies vão estar se beneficiando, né? Dessas estratégias de conservação. Então, certamente, eu também concordo que a gente precisa usá-las, né, como espécies emblemáticas para conseguir, muitas vezes, ações, né, de conservação direcionadas a elas, mas que outras também acabam se beneficiando, com certeza. Que bom que é assim, né? Eu até fiquei pensando um pouco no caso dessas plantas, né, que vocês só encontram eles lá. Eu acho que se vocês confirmarem isso, acho que vai ser bem interessante, porque também vai contribuir para a preservação dessas plantas, né? Não sei se elas são endêmicas ali também ou não. Não, elas são bem comuns. Na verdade, são espécies. Esse gênero é bastante comum, a espécie também é bastante comum nessa região, não apenas, tem ampla distribuição geográfica. Mas, com certeza, também serve para a proteção do banhado, né? Do banhado, das plantas que ocorrem no banhado, que certamente tem muitas outras que são endêmicas dali, né? Dessa região de campo. Aí tem uma pergunta aqui de uma pessoa que não tem o nome. Houve, de alguma forma, adesão do proprietário das áreas ao projeto? Ele sabia da existência da espécie rara? Sim. Sim, só que essa área do banhado, ela é uma área que a espécie ocorre apenas num pequeno trecho, é uma área relativamente grande, né? E ele precisava fazer disponibilizar um ambiente para o gado beber água, e ele acabou realizando essa alteração nesse ambiente, né? Que era exatamente o local que a espécie ocorre. Mas na concepção dele não ia mudar o ambiente a ponto de prejudicar a espécie. Nós sabemos que qualquer alteração pequena, uma vez que a população é pequena, pode impactar, né? Mas ele sabia, assim, ele tem ciência e apoia a pesquisa, enfim, mas acabou tomando essa decisão. Então, a questão econômica também, né? As pessoas também precisam das áreas, então é meio difícil. Sim, a gente precisa conciliar, né, a conservação com essas questões também. E foi uma pena, né, que isso aconteceu, mas acontece toda hora, na verdade. Sim. A Roseli Coelho, ela diz, em primeiro lugar, parabéns, professora Elaine, fiquei com uma curiosidade em relação às outras espécies que coocorrem. Com o histórico da espécie, talvez seria interessante avaliar toda a comunidade anura nessas lagoas.
creio que as modificações e os impactos causados nessa espécie também podem refletir nas demais. Sim, certamente. Por exemplo, né? Além de a gente pensar nos agrotóxicos, fertilizantes, né? Porque várias outras espécies estão ali usando o mesmo ambiente, provavelmente se a Pithecopus estiver sendo afetada, outras espécies também serão. E o fungo também, né? Certamente, se ele está presente nessa população, está presente nas outras populações que ocorrem nessas lagoas, nesses ambientes. Então, com certeza, outras espécies também estão sob ameaças muito parecidas. Eu fiquei imaginando, assim, dentro de todo esse contexto, né, de ver essa paisagem, se essa espécie, se você consideraria essa espécie até resiliente, porque eu não sei se eu fiquei pensando nessa história de se a população já tinha maior ocorrência e diminuiu ou não. Eu não sei se tem alguma opinião, assim, alguma coisa que te deu uma dica sobre isso. Eu também penso nisso, assim, porque apesar de toda essa modificação, a gente ainda registra, né, indivíduos ali, e é um ambiente alterado, assim, né, como vocês puderam ver nas imagens. Só que a gente registra poucos indivíduos, né, e esse também é um fator que chama atenção, porque ao longo de todos esses anos, claro que não são muitos assim, né, mas ao longo desse tempo, nós temos registrado sempre poucos indivíduos. Então, a impressão que dá é que essa população da localidade tipo pode ser uma exceção. Por exemplo, nós já levantamos, até por conta da morfologia do girino, a possibilidade de outras subpopulações serem encontradas num ambiente um pouco diferente do que aquele ali, mas que ainda nós não conseguimos localizar. Então, talvez agora, a partir de agora, nós vamos investir um pouco mais de esforço nas áreas de floresta, nas áreas nos riachos e nos capões de mata, que é um ambiente que a gente ainda não buscou, e quem sabe, né? Quem sabe esses indivíduos representam uma pequena parcela daqueles que são encontrados lá em outro tipo de ambiente, né? Um ambiente um pouco diferente. Nós temos mais uma pergunta da Viviane Zulia. Ela diz: olá, Elaine, vocês chegaram a estimar o tamanho populacional usando os dados de marcação e recaptura? Se sim, qual o tamanho estimado e existe diferença entre os anos? Nós estamos fazendo isso agora. Na verdade, é um manuscrito é um dos capítulos da tese da Veluma, e ela está agora, nesse momento, fazendo esse cálculo. Sabemos o resultado. Então vai ficar para uma próxima. Alguém vai ter que vir atualizar aqui sobre a espécie. Sim. Mais para frente. Eu não sei, pessoal, se vocês têm mais perguntas para a professora. Eu gostei bastante. Fiquei fazendo paralelos com o meu trabalho também. E eu acho que não vai aparecer mais nenhuma pergunta. Daí, se não aparecer, a gente agradece bastante a sua participação, a disponibilidade, né, de vir aqui falar com a gente. A gente sabe que nesse momento, apesar de estar em casa, a gente está com mais trabalho ainda. Sim, é verdade. Então, a gente fica bastante agradecido e parabéns pela palestra. Imagina, eu que agradeço, peço desculpas que algumas vezes eu me distraí um pouco por conta da minha câmera, que eu não sabia se estava funcionando ou não, mas foi muito bom, né, poder conversar com vocês, e fico à disposição, se alguém quiser entrar em contato, enfim, pode ficar à vontade. Certo. Bom, pessoal, então a gente vai encerrar. Só lembrando que eu coloquei ali o link para o Oscar da Biologia, então
tentem fazer alguma coisa para concorrer ao Oscar da Biologia ali da Unicinos. Estar em casa legal. aí, fazer uma coisa diferente, né? Vai ser bem divertido. E então é isso, até semana que vem. Nós vamos ter mamíferos a semana que vem. Obrigada, pessoal. Ah, que legal.